Olá, meus amigos, Matheus de Castro aqui, o Papista. Eu vou começar agora a gravar essa série de perguntas e respostas que vocês me fizeram, perguntas maravilhosas, algumas perguntas que na verdade necessitam um curso inteiro para se responder, outras talvez sejam respondidas durante essas outras, mas eu espero que elas sejam úteis para todo mundo. De qualquer forma, ler a Bíblia não é fácil, entender a Bíblia é muito difícil, é um livro muito complexo, é um livro que, na verdade, é um conjunto de livros, esse é o cânon, um conjunto de livros, que a nossa tendência é ler, como qualquer livro, do começo ao fim, e isso não está errado quando você vai ler a Bíblia como história, só que ela fica muito complicada assim, porque muitas vezes alguns livros eles na verdade estão acontecendo dentro de outros, estão separados, como as profecias, dentro da história em termos históricos, segmento histórico, elas estão acontecendo dentro de outros, e assim por diante. Alguns livros não são históricos, e aí você passa às vezes muito tempo lendo um tipo de livro e você pensa, poxa, por quê? Então, quer dizer, a Bíblia é complexa e mesmo na história ela é muito complicada para ler. Então é preciso saber como interpretá-la corretamente. E nisso, isso aqui não é um curso de teologia, que se Deus quiser em breve teremos ele disponível na internet, mas no momento vamos responder pequenas perguntas que de qualquer jeito, às vezes, necessitam de grandes respostas. Então vamos começar aqui. Há uma pergunta feita pelo amigo Douglas Andrade, em que ele pergunta no que consiste a teologia da aliança, porque frequentemente vocês me veem escrevendo ou comentando sobre a teologia da aliança. É claro, talvez um artigo meu eu certamente já falei um pouco sobre o que é, como utilizá-la, mas provavelmente não muita coisa, e nem todo mundo leu todos os artigos, nem eu lembro de todos os artigos de postagens que eu fiz. Então vamos começar a falar sobre isso, tá? Que é uma pergunta maravilhosa que todo mundo precisa, creio eu realmente acredito que todo mundo precisa entender a teologia da aliança para entender como ler a Bíblia. A teologia da aliança, antes de mais nada, ela é uma chave de leitura bíblica. Ou seja, através dela, se utilizando dela, você pode entender a Bíblia. A Bíblia o que é? É a história da salvação. Não é simplesmente história, é a história da salvação. Ou seja, aí entra um componente teológico. A teologia da aliança, então, ela é a forma que ela é usada desde o princípio da igreja para permitir que as escrituras e a sagrada tradição falem por si mesmas. Significa que não tem interferência de métodos críticos que utilizam outras áreas do conhecimento, como a literatura, a antropologia ou ideologias políticas. Muitos métodos de leitura bíblica, infelizmente, eles apresentam uma proposta bonita, uma proposta interessante, mas elas estão carregadas de ideologia. A teologia da aliança ela não tem isso. Ela é uma forma que ela busca entender a história da salvação por meio das alianças forjadas por Deus com o seu povo. Por toda a Bíblia você vai ver Deus forjando essas alianças com o seu povo. Você tem pequenas alianças, você tem grandes alianças. E a linguagem é específica sobre forjas da aliança. Então ele forja alianças, por exemplo, com Adão, Noé, Moisés. Essas alianças marcam a história da salvação de forma indelével. É preciso entender isso para entender a história da salvação. Então essas alianças elas formam uma ligação inquebrável, isso é muito importante entender, entre Deus e o homem. Ela é inquebrável. O homem, muitas vezes você diz que quebrou, mas na verdade é uma coisa simbólica. Você não pode quebrar, você pode machucar a aliança, que nós fazemos isso sempre. Mas ela não pode ser quebrada. Então, as antigas alianças, elas prefiguram e culminam na nova aliança em Cristo.
Elas são inferiores à nova aliança, tá? Elas prefiguram a nova aliança em Cristo. Entender essa relação é aquilo que Santo Agostinho, você pode explicar em 1000 palavras, Santo Agostinho, ele resumiu como só um gênio pode fazer em uma frase. Ele diz que o Novo Testamento está contido no Antigo, e o Antigo Testamento ele se cumpre e revela e eleva no Novo. Isso é perfeito para você entender essa relação do Antigo com o Novo e como utilizar a teologia da aliança. Essa relação inseparável das Escrituras é melhor observada através da teologia da aliança. Então, em resumo, ela é uma chave de leitura que nos permite entender a história da salvação como o quê? Como o plano de Deus para o seu povo. A teologia da aliança vai fazer você entender exatamente a forja dessa aliança, te faz entender o plano de Deus para o seu povo. Há muitos mais detalhes sobre isso, a gente vai ver nos cursos, mas eu acho que assim já dá para entender que a história da salvação ela é marcada por essas alianças, e através dela nós vamos entender de todas essas alianças essa relação do antigo com o novo. Parece tolo falar isso, mas na verdade durante muitos anos, muitos séculos até, houve uma tendência, e até hoje, principalmente entre os irmãos protestantes, existe a tendência de você entender o Novo Testamento separado do Antigo Testamento. Às vezes até as pessoas recomendam, olha, não leia o Novo Testamento separado como uma outra coisa, e não é verdade. Você não tem como separar essa relação com Israel, com a antiga aliança. Tá? Então é mais ou menos isso, para você entender o que é que eu tanto falo na teologia da aliança. Isso não é uma invenção moderna, como eu falei, isso vem do começo da igreja. Tá? Isso se perdeu, na verdade, com a modernidade. Uma das pessoas que resgatou isso em seu trabalho como um teólogo profissional foi ninguém menos que Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, e hoje em dia quem elevou isso em termos de estudo e prática interpretativa foi sem dúvida o Dr. Scott Hahn. Então é a minha área de estudo, realmente é a leitura bíblica através da teologia da aliança. Então espero que isso ajude a todos. Se eu não me engano, o mesmo colega uma pergunta muito interessante, que é como interpretar a passagem que Deus endureceu o coração do faraó. Essa é uma pergunta maravilhosa, porque todo mundo faz isso em algum momento. É importante saber responder, porque há muita confusão sobre isso. Então nós temos que deixar também aqui as Escrituras falarem por si só. Antes da gente colocar 1000 interpretações ou 1000 conversas, deixar as Escrituras falarem por si só sobre isso. Então vamos colocar essa expressão no contexto. O endurecimento do coração do faraó, ele acontece em diversas passagens. Mas a gente vê, talvez a mais emblemática, nós vemos no livro do Êxodo, claro, no capítulo 7, versículo 3, em que ele diz, Deus fala, eu, porém, endurecerei o coração do faraó, para que deixe partir, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Tá? Então ele diz, eu, porém, endurecerei o coração do faraó. É aqui que a coisa para muita gente desanda. E muita gente até diz, olha, eu desisti de ser cristão porque li essas passagens e Deus faz uma coisa dessa. E isso é um pouco seletivo. Tá? Isso quer dizer, na verdade, a pessoa desiste por vários motivos, geralmente porque abraçou uma ideologia, e ela põe a culpa nesse tipo de passagem. Mas de qualquer jeito é um desafio que precisa ser encarado. Mas é preciso não ser seletivo e ver outras passagens para entender isso perfeitamente. Por exemplo, você vai ver um pouco depois, no versículo 13, você vai ver, contudo, o coração do faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor havia predito. Tá? Quer dizer, aqui ele diz o coração do faraó se endureceu, não diz Deus endureceu o coração do faraó. Isso é muito importante para a gente começar a desvendar o que está acontecendo. Não é uma ação direta de Deus. Aí no versículo 14, tá? Por outro lado, o versículo 14 diz,
o Senhor disse a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele se recusou a deixar o povo partir. Então, quer dizer, Deus está narrando aqui de novo que o faraó endureceu seu coração, não o Senhor endureceu o coração dele. Então, se você, um pouco depois, você vai ver no Êxodo 9:35, você nota aqui que ele diz, 9:35, o último versículo do capítulo 9. O coração do faraó se endureceu, e ele não deixou partir os israelitas, como o Senhor havia dito a Moisés. Então, quer dizer, o sentido aqui é muito mais profético. Através de Moisés, você ficou sabendo, Deus disse através de Moisés, que o coração do faraó se endureceria. Então, aqui dá muito mais um sentido profético. Então, é importante aqui, gente, que nós apliquemos, tá, exegese e hermenêutica nessas passagens. Tá? Exegese é você interpretar diretamente os versos. Tá? Você interpretar diretamente da leitura, interpretar o que está acontecendo, às vezes mexer com tradução de frases e assim por diante. E a hermenêutica seria aplicar também a visão teológica, filosófica, contextualizar, a visão literária, você aplica outras chaves de leitura, tá, na interpretação. Do ponto de vista exegético, a gente tem um problema, sem dúvida, tá, porque as frases, elas realmente parecem se contradizer. Algumas passagens são claras sobre a ação de Deus, enquanto outros parecem se referir especificamente ao próprio faraó, aí as palavras de Deus como profecia. Então, são outras passagens que vão nos ajudar a iluminar o contexto disso, nos ajudando o que? Na exegese. Isso, na verdade, gente, é interessante, é isso que eu falo, não confundam, não desistam por uma passagem, porque a própria Bíblia já está fazendo exegese. Em outras passagens, nós vamos ver exegese, interpretação dessas passagens difíceis. Então você vai ver, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, quem quiser sempre seguir, pare um pouco o vídeo e veja, no primeiro livro de Samuel, capítulo 6, capítulo tão importante, versículo 6, aqui você vai ver o Senhor falando através de seu profeta: por que endureceríeis o vosso coração como o fizeram os egípcios e o faraó? Então, por que vocês vão endurecer seu coração como fizeram os egípcios e o faraó? Então, quer dizer, já um tempo depois, o Senhor está falando pelo seu profeta, já bastante tempo depois, séculos depois, e você já está tendo a própria interpretação daquilo que aconteceu nesse momento, no livro de Samuel. Então, já está dizendo que, na verdade, quem endureceu o coração foi o faraó, não foi Deus quem endureceu o coração dele. Você tem aí o profeta interpretar claramente o que se passou como uma ação do faraó e não uma ação de Deus. E aqui você vai ver, de suma importância para a gente, caminhar para o Novo Testamento. Você vai ver na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, os versículos 17 e 19. Ele diz: com efeito, a Escritura diz ao faraó: eu te suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra, de modo que ele faz misericórdia a quem quer, endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que ele ainda se queixa? Quem, com efeito, pode resistir à sua vontade? Então, quer dizer, aqui tem uma coisa muito importante. Aqui diz muito claramente que Deus, que o faraó só continua a fazer aquilo porque Deus permite
aquilo. Tá? Deus permite, tá? Na verdade essa tradução aqui seria ideal, que diz: eu só permiti, tá? Diz que o faraó, Deus diz ao faraó: eu só permiti, eu só permito que isso aconteça para mostrar o meu poder através disso. É isso que está querendo dizer essa passagem, tá? Em boa exegese. Então, quer dizer, na verdade, o que está se dizendo aqui não é que Deus fez aquilo, mas que Deus permite que aquilo aconteça. Isso é muito importante. A gente já está no Novo Testamento fazendo a própria interpretação daquilo. Então, quer dizer, na verdade, o que ele quer dizer aqui? Que, através dos atos malignos do faraó, Deus vai retirar o bem. Então, quer dizer, isso é uma coisa que você vai ver frequentemente. E a gente observa no mundo, às vezes, as situações que são incompreensíveis para as pessoas, certas coisas que acontecem na nossa vida, a profunda dor que às vezes nós sentimos. Nós precisamos entender que às vezes Deus está querendo, desse lamaçal, desse problema do mal, Ele vai tirar o belo, vai nascer uma linda flor. Então quer dizer, porque o bem, no final das contas, é sempre uma manifestação da glória divina. Isso é uma coisa muito importante para a gente entender. Perdão. O bem é sempre a manifestação da glória divina. Então ele vai permitir que aquilo aconteça para que dali ele tire uma coisa boa. Então a gente tem que explicar aqui, vai aplicar a hermenêutica, a melhor interpretação hermenêutica aqui, para entender melhor essa passagem. Então a gente está falando do quê? Isso aqui. Teologicamente a gente está falando do livre-arbítrio. Essa coisa tão importante para a teologia, para a nossa vida, é entender o uso do livre-arbítrio e o abuso também do livre-arbítrio. O que acontece? Deus permite que o faraó se afaste dele, como permite da mesma forma que nós nos afastemos dele. Nós podemos escolher não amar a Deus. Por outro lado, é claro que Deus faz o melhor para os seus filhos. E é isso que Ele quer tirar desses momentos. Então, a gente vê frequentemente os nossos pedidos atendidos por meio de intervenções divinas. Só que a intervenção, nesse caso, não é em alterar a vontade do faraó. Pode ser não em alterá-la, quer dizer, não mudar a opinião do faraó. Sabe? Um dia ele está falando, não, eu não vou permitir, ele fala, não, ok, vou permitir. Não é isso. Tá? Mas só ajudá-lo a ver a verdade. Poderia ter sido isso. Só ajudar, como, sabe, certas coisas acontecem e a pessoa percebe, olha, a verdade nesses pequenos atos. Mas não é isso, tá, que está acontecendo ali. Isso tudo poderia acontecer, mas não é. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que Deus permite que o faraó se mantenha irredutível, para que, através desse mal, Deus retire o bem. É isso que está acontecendo aqui. Ou seja, através do coração duro do faraó, através da escolha do faraó de fechar seu coração, endurecer seu coração, o Senhor vai demonstrar a sua glória ao seu povo. E com isso, muito mais do que apenas libertar o povo fisicamente, Ele vai trazer o povo de volta para o seu lado. Tá? E isso é muito importante para a gente entender e muito bonito. Tá? Deus vai usar, Ele vai permitir que aquilo aconteça, que o faraó ele não vai intervir no livre-arbítrio do faraó, Ele vai permitir, porque disso Ele vai tirar uma coisa muito melhor. Ele poderia fazer isso, Ele poderia só ajudar o faraó a entender a verdade. Mas o problema é o seguinte, o povo estava no Egito há 400 anos. O povo já era em parte idólatra. O povo já tinha esquecido a Deus, como nós vemos isso várias vezes. Aliás, essa é uma das causas dos problemas que nós vamos ler em todos os livros seguintes. E mesmo no livro do Êxodo, várias vezes. O bezerro de ouro é um exemplo. O povo já estava esquecido. Há todo um problema ali. Já tinha renegado o Senhor. Então, mesmo aderido à idolatria egípcia. Então, quer dizer, como Deus, se Ele simplesmente altera a visão do faraó, você está dizendo, olha, Moisés, essa pessoa que se diz um profeta,
Tá? Naquele momento eles não tinham visto a manifestação divina. Diz que foi até o faraó e o faraó deixou todo mundo embora. Ok, vamos segui-lo, eu quero ir embora, mas eu não vi o Senhor. Entende essa diferença? Parece uma sutileza, mas não é. Então o Senhor aproveita, ele permite que o coração do faraó se mantenha duro, para que através disso ele não só liberte o povo fisicamente, mas ele traga o povo a ele. Assim o povo vai ver a manifestação da glória divina e vai ver por quê. Ele vai entender o porquê ele está saindo. Ele está saindo porque é o plano de um pai amoroso para os seus filhos. Tá? Trazê-lo para o seu amor. Não só para dar uma terra como um Deus distante, tá? Um caprichoso. Não, não é. Ele está chamando eles para o amor deles. Então quer dizer, como ele demonstra sua glória, ele traz novamente o povo para uma relação familiar. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo da história da salvação. Trazer a todos para uma relação familiar. De modo que apenas ajudando o faraó, isso não aconteceria. Se ele fizesse o faraó enxergar a verdade, isso não aconteceria. Há também, gente, aí a demonstração do valor da liberdade. O que simplesmente tirá-los de lá não daria. Um pai tem que mostrar, às vezes, ao filho o sacrifício que é feito para ele ter certas coisas, para ele aprender a dar valor àquilo, aprender a conquistar as suas coisas. Então é mais ou menos isso também, pedagogicamente, de um lado pedagógico, também é isso que está acontecendo aqui nesse momento. E é uma coisa linda, Deus está fazendo para o seu povo. De novo, isso demole a ideia do Deus caprichoso, do Deus difícil aqui. Então quer dizer, é exatamente essa ideia que precisa ser derrubada, de um Deus mau que usa as pessoas ao seu capricho, ele usa o faraó. Não é isso que está acontecendo. As próprias escrituras mostram, as próprias interpretações, até no Novo Testamento, em São Paulo, não é isso. E nós vamos ver aqui uma passagem que é fundamental para você entender isso, está na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 5, em que São Paulo ensina que a plenitude da revelação não havia sido dada aos antigos, como foi dada aos apóstolos através do Espírito Santo. Okay? Isso é muito importante. Isso aqui é a chave da nossa teologia. Os antigos não tinham tido acesso à revelação como os apóstolos, depois dos cristãos, tiveram através do Espírito Santo, na vinda de Pentecostes depois, só através da bênção de Jesus Cristo, depois do Espírito Santo, aí sim que as pessoas podem entender plenamente a revelação. Então, quer dizer, é por isso, gente, que todo católico tem que se lembrar disso sempre, tá? Que toda a história da salvação, ou seja, toda a Bíblia, toda a Bíblia, ela tem que ser lida e entendida sob a luz da revelação de Cristo. Eu vou repetir. Toda a história da salvação, toda a Bíblia, ela tem que ser lida sob a luz da revelação plena em Cristo. Não pode ser lida fora isso. Isso vai dizer, o Antigo Testamento, sim, o Antigo Testamento, ele só pode ser entendido plenamente à luz da revelação plena. Você vai entender o que está acontecendo no Antigo se você entender o cumprimento messiânico no Novo. É disso que está se falando. É disso que São Paulo está explicando aqui. Você só vai entender isso. Então, quando você lê São Paulo explicando aquilo que aconteceu no Antigo, você pode ter certeza, entendendo a teologia da aliança, entendendo essa forma, você pode entender aquilo que se passou antes. Não é de qualquer jeito, é apenas assim. Essa é a verdade da teologia católica. Assim que a Sagrada Tradição nos ensina a ler qualquer documento da igreja. Ele só pode ser lido sob a luz da revelação, e da luz da tradição. Os problemas começam quando as pessoas tiram as coisas de contexto e querem dizer, esse documento está dizendo isso. Ele não pode estar dizendo isso por si só. Ele só pode estar dizendo alguma coisa sob a luz da revelação. Se tiver alguma coisa que parece fora, o erro é nosso. O erro não é necessariamente do documento. Claro que se for uma coisa explícita vai estar errado, mas se não é porque a gente está lendo errado. A gente tem que ler dessa forma. Por isso que muitas vezes eu não me preocupo tanto quando as pessoas estão desesperadas com algum documento. E todo católico tem que se lembrar disso, porque é isso que as Escrituras nos ensinam a ler. Quer dizer, então,
O que isso quer dizer? Que a maneira como os antigos interpretavam os acontecimentos não era perfeita. Então isso é uma maneira deles entenderem e explicarem, muitas vezes, no Antigo Testamento. Não é simplesmente que as pessoas eram simplórias, mas porque a verdade não estava plenamente revelada a eles. Tá? Também tirar um pouco da cabeça essa ideia de que parece que a gente está falando do Antigo Testamento como se estivesse assistindo o Planeta dos Macacos, sabe? Não, não é isso. Eram pessoas já muito inteligentes, tá? Pessoas plenamente dispostas a entender tudo, conhecimento, vivendo uma cultura avançada para a época, mas não tinham acesso à revelação, isso é teologia, tá? Acima de tudo. Então eles estão interpretando de uma forma que eles não tinham aberto ainda a eles a revelação plena. Tá? Interpretar o Antigo Testamento deslocado do Novo é você encomendar o seu fracasso, tá? Porque todo o Antigo Testamento é a espera pelo Novo, tá? A vinda do Messias, o cumprimento da palavra de Deus. Então, se todo o Antigo Testamento você está vendo as promessas e você tirar o cumprimento dessa interpretação, não faz nenhum sentido, né? Então, isso é muito importante. A gente sabe que Deus agia como ele podia sobre homens de coração duro, como nós vamos ver Jesus falando em Mateus 19:8. Isso é fundamental, a parte que ele está falando sobre o divórcio, que é o melhor exemplo. Tá? Porque quando Jesus abole as antigas prescrições legais, ele abole o divórcio, que não era permitido antes, e foi permitido, tá, por um momento específico. Então, quando Jesus está abolindo essas prescrições, ele abole de novo. Então, por quê? E a explicação dele nessa passagem de Mateus 19:8, que ele vai dizer, as pessoas dizem, mas espera aí, Moisés permitiu. Ele fala, ele permitiu porque vocês eram homens de coração duro. Tá? Não tinham acesso à plena revelação. É isso que nós vamos entender, tá, na teologia. Ele está dizendo o quê? Vocês não tinham, agora vocês não têm desculpa, porque vocês têm acesso a toda a revelação. Então vocês não têm mais desculpa. Tá? Então vocês agora vivam dessa forma. Tá? Vocês sabem a verdade, vocês receberam a verdade que Jesus está dizendo, através de mim. Tá? Então é isso que Jesus está querendo dizer. Então essa é a importância dessa passagem para entender tudo isso que a gente está falando. Então essas passagens que parecem demonstrar um Deus vingativo, caprichoso, que usa homens como Faraó, não permitindo que ele visse a verdade para os seus propósitos, são apenas a forma de um povo expressar algo que só seria inteiramente revelado a eles mais tarde, no Novo Testamento. Tá? E o que foi revelado a eles é a verdadeira natureza de Deus. No final das contas, é isso que vai ser revelado. O que eles não entendiam plenamente é a verdadeira natureza de Deus, que é um Pai amoroso. Então, não mais Elohim, uma divindade. Tampouco o tetragrama, que é um Deus pessoal, mas aparentemente distante, que é Yahweh, tá? O Javé. Mas agora ele vai ser Abba, Pai. O mesmo Deus, só que agora plenamente revelado. Aliás, Deus é chamado de Pai 17 vezes, só uma curiosidade, 17 vezes no Antigo Testamento. É até impressionante, se você olhar a evolução, é bom, tá? Isso não é ruim. No Antigo Testamento, mas Jesus chama Deus de Pai 17 vezes só no Sermão da Montanha. Tá? Essa é a relação nova que está sendo plenamente revelada e que Jesus quer incutir em nossos corações. É isso que está acontecendo aqui, essa revelação. Tá? Então, ainda nesse sentido, meus amigos, é fundamental entender aquilo que dá a resposta definitiva de toda essa questão. Você vai ver na Epístola de São Tiago. Tá? Na Epístola de São Tiago, ele diz, no capítulo 1, versículos 13 a 15. De novo, Epístola de São Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Aí ele diz, que ninguém diga que sou tentado, quando for tentado, que ele diz, que ninguém diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus não tenta ninguém. Isso é muito importante. Diz, cada um é tentado por sua própria concupiscência, quer dizer, o desejo, um instinto, que o atrai e seduz.
É o que diz. Quando concebe, a concupiscência dá à luz o pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. Então, quer dizer, aqui nessa carta a gente fecha essa questão completamente. De novo, sob a luz da revelação, a gente entende tudo. E o que ele está dizendo é exatamente explicando todas essas passagens. Ele está dizendo que quando alguém for tentado, nunca diga, eu sou tentado por Deus. Da mesma forma que você não deve dizer, quando a gente diz para a pessoa, você me provoca ciúmes. Ora, o ciúmes está em nós, não na pessoa. Tá? Mas principalmente quando a pessoa diz eu sou tentado, não pode dizer eu sou tentado por Deus. É isso que está sendo dito. Deus, nem ele pode ser tentado pelo mal, como ele não tenta ninguém. Isso é definitivo, tá? Nas Escrituras. Isso aqui diz para nós, ele responde a tudo que a gente está pensando aqui. Então, quer dizer, sob a luz da nova aliança, nós vemos que Deus nem tenta, ele também não produz o mal. Isso é importante, as pessoas dizem o mal foi criado por Deus. Não. O mal é um efeito do livre-arbítrio. Quando o homem escolhe não ouvi-lo. No caso do faraó, Deus não só permite, como ele então aproveita esse grande mal para tirar um imenso bem, para tirar um bem muito maior do que o mal que pode estar sendo propagado ali. Isso é tão bonito. Ele faz isso por amor. Ele faz isso por amor aos homens, por amor de todos nós. Ele vai permitir uma coisa que é aparentemente ruim, para que a glória dele seja revelada. De novo, não só uma saída, uma libertação física, esse tipo de bobagem que é propagado, não é a libertação física. Ele permitindo isso, ele vai fazer a verdadeira libertação, que é do pecado, porque as pessoas vão se aproximar dele numa relação familiar. Isso é muito importante. Então, eu espero que isso tenha respondido a vocês essa pergunta, com todas essas citações, essa interpretação. E o amigo Bruno Hidalgo, ele perguntou: os trechos difíceis do Antigo Testamento que mostram um Deus vingativo, ciumento, etc. Eu quis botar isso aqui junto porque a gente, na verdade, já respondeu a isso. Eu espero que ele veja que eu já respondi isso. Eu estendi essa primeira parte justamente também para responder essas perguntas sobre o Deus vingativo, a visão que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus apresentado por Jesus Cristo. De novo, não é. Na verdade, é preciso que o homem estivesse preparado para entender plenamente o plano de Deus, para entender quem de fato é o Senhor. É o mesmo Deus, mas visto de forma diferente por homens de coração duro, e as pessoas já preparadas para receber a revelação. De novo, nas próprias Escrituras nós vamos ver, o homem antigo não teve acesso a tudo do que o homem do Novo Testamento, através da revelação, da plenitude da revelação em Jesus Cristo. É por isso que tudo nós vamos entender sob a luz de Cristo. Então, quer dizer, não é que era um Deus diferente, era uma forma diferente, inferior de se entender essa relação. Mas, como eu falei, mesmo no Antigo Testamento você tem uma evolução de Elohim, para Yahweh. Isso não é simplesmente termos, é uma evolução da compreensão do povo de quem é Deus. E mesmo no Antigo Testamento, como eu disse, 17 vezes eles vão chamar Deus de Pai. Já começa a brotar isso, mas a plenitude da revelação vai acontecer em Jesus Cristo. Quer dizer, embora nós sejamos pecadores, já recebemos a luz da revelação de Cristo. Ela literalmente ilumina a nossa compreensão dessas passagens como uma forma primitiva de se entender um Deus que não está só lidando com gente difícil. De novo, eu não gosto muito de usar essa ideia de uma forma primitiva, me desculpem. Eu acho que não é uma questão de uma forma primitiva, de novo. É a maneira de escrever, talvez como escrevia, mas não entendimento. É aquilo que não está revelado. É um povo que não está preparado. Por quê? Porque se você não entender a história da salvação plena, como a nossa história também, você está fazendo isso errado, como as pessoas dizem hoje em dia. Então não é uma forma primitiva, é a forma do pecado. Naturalmente, isso aqui é a história da nossa vida. Nós fazemos isso e muitas vezes, durante um tempo, nós, tão sofisticados, tão civilizados, tão adiantados, não entendemos a mensagem divina. Então, durante muito tempo na nossa vida, o pecado, todo dia, o pecado às vezes escurece o nosso coração, endurece o nosso coração,
Aí nós não entendemos essa relação com Deus, às vezes culpamos, às vezes estamos com raiva. Tanta gente por causa da dor, às vezes fica com raiva, se separa de Deus. Então não é uma questão de ser primitivo ou não, é uma questão da história da salvação nos mostrar o nosso caminhar do pecado para a redenção em Cristo. Então não é uma pessoa primitiva, é a nossa história de pecadores até isso. Então, no momento certo, nós recebemos a mensagem. Esse povo primitivo ou não, nós, extremamente primitivos ou não, um dia nós recebemos isso e temos que lidar com isso. Caminhamos então, meus amigos, nas mãos de um pai rígido que disciplina um filho jovem e problemático, que somos todos nós, como também a forma que esses homens entenderam esse amor duro, que, de novo, é o amor do pai, às vezes é um amor duro. Essa foi a forma que se entendeu. Mas, de novo, esse é o caminhar de um coração duro até um coração aberto a receber a revelação plena de Deus. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, dessa primeira rodada de perguntas e respostas. Vocês podem continuar enviando perguntas na página do Facebook. Vamos abrir de vez em quando, semanalmente ou mensalmente, o espaço para novas perguntas, porque senão também eu não dou conta de tudo isso. Não quero também deixar todo mundo esperando, mas eu espero que tenha sido bom, que vocês tenham tirado muita coisa boa. Eu vou publicar, anotar os versículos para vocês poderem estudar, meditar, refletir e rezar em cima dessas passagens e dessa compreensão. Meus amigos, que a graça de Deus caia sobre todos vocês. Em Cristo, entregue a proteção da Virgem Maria, um papista.